Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Pela tua providência sobre as nossas vidas, somos muito gratos a ti. Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido a esse lugar. Porque entendemos que devemos fazer tudo o que fazemos para ti com o melhor que podemos te entregar. E como professores nós queremos fazer isso. A cada dia crescer no conhecimento da palavra de Deus e crescer em tudo aquilo que pode nos ajudar a fazer com que aqueles que estão sobre nossa incumbência de ser ensinados possam também crescer a cada dia no conhecimento do Senhor e a cada dia mais parecer contigo. Então eu te peço nessa tarde que o Senhor possa usar o pastor Davidson de uma forma poderosa, segundo aquilo que o Senhor já colocou no coração e na mente do teu servo. Tenho certeza, Pai, que sairemos daqui completamente abençoados pelaquilo que seremos ministrados. E que nós, como professores, tudo aquilo que venhamos aprender aqui, possamos também aplicar em nossas aulas, para que o seu nome, Senhor, seja glorificado em tudo que fazemos. Essa é a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém e amém. Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui já prontos para começarmos a nossa palestra de hoje. Eu estive mandando um PDF para talvez colocar aqui, caso já esteja na agulha, né, se possível, para colocar aqui o PDF para a gente poder seguir com o nosso conteúdo. Vamos falar hoje sobre educação cristã transformadora. E assim que conseguir colocar ali, eu também tenho algumas informações para que vocês me conheçam. Quem ainda não me conhece, sou o pastor Davidson Bignon e nós vamos trabalhar especialmente com base nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Ensinando para Transformar Vidas. Tá bom? Esse é um livro muito importante, é um livro abençoador, que tem dicas assim extraordinárias. É fruto de uma experiência do autor, que é o Howard Hendricks, com mais de 30 anos com experiência em educação cristã, lidando com jovens e adultos, tá bom? Bom, então, enquanto o pessoal se prepara ali para colocar o PDF na tela, nós vamos trabalhar as 7 leis do ensino bíblico para transformar vidas. Então, como eu estou falando, a gente vai trabalhar com o tema Educação Cristã Transformadora, as 7 leis do ensino bíblico para transformar vidas. Isso já está ali agora, né? Como você pode ver ali, nós estamos trabalhando com esse livro aqui, a capa é um pouquinho diferente, mas é Ensinando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks. Esse livro aqui ele é muito interessante porque ele conta muitas histórias pessoais do autor. Ele coleciona uma experiência, como eu disse, de 30 anos já com educação cristã na igreja, seja para jovens, adultos. E os princípios que vamos estudar aqui hoje, ele é uma adaptação desse material e a gente vai também
entender como lidar com a educação bíblica na igreja, não apenas ficar preso a uma aula com leitura de revista, né, ou mesmo uma aula assim mais enfadonha, né, digamos assim. Então, a gente vai trabalhar aqui 7 princípios, 7 leis que vão regulamentar, vão nos ajudar a ter uma aula mais abrangente, uma aula mais importante. Então, o primeiro princípio que vamos estudar aqui, como você pode ver na tela ali, é a lei do professor. Depois veremos a lei do aluno, a lei da linguagem, também veremos, a lei da lição, a lei do processo do ensino, a lei da aprendizagem e a lei da revisão e da aplicação, tá ok? Caso você queira adquirir o livro, quando você receber o PDF, aqui, ó, nessa figura que está aqui, com a capa do livro, lá embaixo tem um link que você pode clicar para adquirir o seu livro completamente, tá bom? No próximo slide, por gentileza, você vai ver quem eu sou, não é? Se você puder adiantar isso aí, Davidson Bignon, meu nome. Aqui embaixo da minha foto, essa cara polachuda aí, né? Embaixo você tem o site da minha editora, a editora Contextualizar, onde você pode encontrar os livros, que eu não tenho aqui para vender, né? Eu trouxe apenas um livro, o livro do Salmo 23, que é que eu vou mostrar aqui para vocês, o único livro que eu trouxe. Mas quem eu sou, não é? Você pode achar meus materiais nesse site aí, inclusive vários e-books gratuitos ali. E tem inclusive cursos em vídeo que você pode assistir de graça também nesse site www.contextualizar.com.br. Mas quem sou eu, né? Eu sou pastor congregacional, pastor auxiliar do pastor Hidauro Campos, lá na Igreja Congregacional de Niterói. Eu sou auxiliar dele. Sou mestre em Ciências da Religião, com especialização em Bíblia. Teólogo, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento. Eu sou escritor, licenciado em Letras e Literaturas. Integrei a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, publicado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Sou publisher da editora Contextualizar, que é a minha editora, com vasta experiência com publicação para autores evangélicos iniciantes. Então, se você tem algum livro de poesia, algum livro de suas reflexões cristãs, você pode me contactar e pode me achar aqui, ó, nessas redes sociais que estão aqui. Eu estou no YouTube, eu estou no WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter e também tem um podcast, que se você gosta de ouvir podcast, no seu agregador preferido, você pode ouvir o podcast Exegese e Exposição, tá bom? Que é uma bênção para a sua vida. Eu dou muitos estudos bíblicos, pregações expositivas, tudo ali para você conhecer. No meu canal do YouTube, para você ter uma ideia, eu já tenho mais de 500 vídeos com aulas, estudos e pregações ali. Então você pode aproveitar bastante com muito conteúdo bíblico para a sua vida. Tá bom? O próximo slide você vai ver a imagem do livro que eu trouxe. É a minha obra mais recente, eu já estou escrevendo a nova, que se Deus quiser pretendo publicar esse ano ainda. Mas esse aí é o livro que eu tenho hoje mais recente. E ainda tenho um estoque lá em casa para venda. É o livro Revelações Originais do Salmo 23. Por ter conhecimento da língua hebraica, eu escrevi então esse livro, comentando palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 23 à luz do original em hebraico. De modo simples, fácil, você não precisa conhecer hebraico para poder conhecer os segredos e mistérios do Salmo 23 na língua hebraica. Tá bom? Se você desejar, no intervalo ou no final, a gente vai ali na mesinha ali e eu trouxe os exemplares para oferecer a você. Ok? Muito bem, o próximo slide nós vamos começar lendo um texto bíblico que está em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 6 a 8. Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8, que está na sua tela aí, acredito que você consiga ler, não é? Romanos 12, de 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada,
Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E aqui vocês vão entender o que eu vou explicar já, o que significa essas cores aí. Versículo 8, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então você percebe aqui que esse texto, especialmente o capítulo 12 de Romanos, junto com 1 Coríntios 12 também, e 14, aliás, trata dos dons espirituais. Trata de capacitação especial que Deus deu. E especialmente aqui no versículo 7, nós temos uma expressão muito interessante, como aparece no original em grego. Porque eu sou professor de hebraico, mas também estudei grego, porque no seminário estudamos essas duas línguas, que são as duas línguas originais em que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, majoritariamente, uma pequena porçãozinha em aramaico, e o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego koiné, que é um grego popular, muito utilizado na época, era inclusive a língua universal, no primeiro século da era cristã. Não é? Então, olha que interessante como aparece aqui, no versículo 7, que eu vou ler novamente. Falando sobre os dons espirituais, ele fala primeiro, se é ministério, seja ministrar. Ou seja, se cada um vai exercer o dom que tem em situações próprias, práticas que a igreja exige. Então, tem vários dons aqui. Um deles, e um grande dom deles, é o dom de ensinar. Em grego, a palavra que aparece, a palavra é o verbo didasko. Didasko, em grego, ele é que deu origem à nossa expressão em português didático ou didática, que é propriamente o ensino, o esforço para ensinar. Então, quando ele fala se é ensinar, se é para didático, ensinar, dirigir, admoestar também, dependendo do contexto, por que eu coloquei aqui entre chaves haja dedicação? Porque não é assim que está no original. No original está exatamente como está aqui nessas letras azuis. Eite ho didaskon rente didascalia. Ou seja, se é ensinar, ensine. Esse haja dedicação, quando vai traduzir, precisa colocar para poder fazer sentido em português. Mas literalmente no original em grego está, se é ensinar, ensine. Ou seja, se esforce para fazer, se dedique para fazer. Não é? Então, esse é um trabalho que a gente precisa realmente levar a sério. Cada professor de escola bíblica dominical, ele deve encarar o seu trabalho como professor e o ensino para os seus alunos, deve encarar de modo pessoal. Entendeu? E como ministério pessoal. Da mesma forma como o pastor também encara o seu trabalho na igreja, como pastor da igreja, como ministério. Isso envolve algumas questões que não está muito na moda se falar hoje em dia. Mas o pastor que precisa encarar a sua igreja, o seu trabalho como ministério perante Deus, um serviço a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, um serviço aos irmãos, às ovelhas dentro do pastorado, ele precisa encarar isso não apenas como uma profissão. Porque pastores profissionais acabam trazendo prejuízo para o rebanho. E o Novo Testamento tem um nome específico para eles. Eles os chamam de mercenários. Aquele que não tem amor ao rebanho, que apenas está ali para tirar vantagem daquela situação de cuidado daquele rebanho. O mercenário, portanto, ele não vai dar a sua vida pelo rebanho. Se vem o lobo, se vem o urso, como já aconteceu com o rei Davi, antes dele ser rei, ele não vai lutar pelo rebanho. Ele vai fugir e deixar o rebanho ali ao relento, à mercê do animal selvagem. E era muito comum na época bíblica, né, ter animais selvagens nos campos de pastoreio. Então, o que acontece? O pastor, de verdade, ele vai se esforçar
para proteger o rebanho. Por quê? Porque o rebanho é dele e ele ama o rebanho. E não apenas esse amor, um tanto até platônico, né, que às vezes a gente fica imaginando e até idealizando, não apenas isso. É porque o rebanho, de fato, é o ganha-pão também do pastor. Se ele abrir mão do rebanho, ele abre mão da sua subsistência. Então, o pastor ele vai, de fato, amar o rebanho, cuidar do rebanho. Essa é a visão ministerial. Que o pastor, que o professor, embora não seja propriamente um pastor, ele, de alguma forma, de uma forma assim, bem ampla, ele também exerce um ministério muito parecido com o do pastor no âmbito da sala de aula. Ele vai ter que aconselhar o aluno, às vezes. Ele vai ter que lidar com o aluno de modo individual. Ele vai ter que cuidar de cada um aluno e se preocupar com cada aluno como se fosse o seu próprio filho. Como se fosse alguém da sua própria família. Se o aluno falta, ele vai ligar. Vai querer saber o porquê, ele fica preocupado. Entendeu? Se o aluno não está conseguindo aprender a lição, ou até mais do que isso, se o aluno não tem demonstrado visivelmente o caráter cristão nele, o professor de escola dominical, ele precisa encarar esse aluno com aquele coração como se ele fosse um pastor. Entendeu? Então, o magistério cristão é mais do que apenas uma profissão professoral. Ele é mais do que isso. Ele é também um ministério. E cada professor de escola dominical precisa tomar ciência disso. Quanto mais cedo o professor perceber isso, mais cedo ele será o melhor professor. Tá bom? No próximo slide, você vai começar a ver aqui, primeiro, uma palavra introdutória sobre as 7 leis do ensino. Tá ok? Então, ao longo do nosso encontro, vamos estudar algumas regras que, se forem postas em prática, certamente ajudarão a melhorar o nosso ensino e, com a ajuda de Deus, poderemos ver também resultados nas vidas dos nossos alunos. Eu quero também pedir a você que você esteja prestando atenção em cada uma das leis, porque lá, quase no final da nossa palestra, teremos um exercício. Você recebeu aí uma folha e acredito que uma caneta também. É para fazer o exercício que faremos lá no final. Então, preste atenção, não fique olhando para o celular. Se eu perceber que você está olhando para o celular, eu vou fazer igual a você diante dos seus alunos. Vou falar para você não usar o celular. Ah, mas a minha Bíblia está no meu celular. Ok. Aí eu vou olhar aí para ver se é a Bíblia mesmo que você está olhando, né? Se não é o Facebook, o povo aí da melhor idade gosta de Facebook, né? A garotada gosta de TikTok, Instagram, Kawaii, essas coisas. A gente fica no Facebook ainda. Se você estiver olhando Facebook, TikTok, o outro lá, né, vendo o vídeo do YouTube, aí complica, né? Eu estou mexendo com ele porque ele já foi meu aluno. Ele estava com tanta saudade que ele veio para cá correndo para me ver, né? Então, preste atenção porque teremos um exercício no final, tá ok? E vai ser importante você conhecer as 7 leis do ensino bíblico, do ensino cristão. No próximo slide você vai ver a primeira lei, a lei do professor. Vamos trabalhar agora a lei do professor. Qual é a definição? Ou seja, o que é essa lei? Do que essa lei trata? O professor precisa conhecer aquilo que vai ensinar. Parece óbvio, não é? Parece muito óbvio. Mas o fato é que muitas vezes o professor não se prepara bem para poder aplicar a lição do dia, daquele domingo. Sabe como é que é a prática? E se você fizer isso, hoje você vai aprender que não é assim que se deve fazer. Mas grande parte só pega a lição para estudar e preparar o professor para preparar a aula no sábado à noite. Ele ficou a semana inteira fazendo tudo, não parou nem para ler o texto bíblico básico, não parou nem para ler a leitura semanal, para fazer a leitura semanal. Aí à noite
vai catar alguma coisa, livro que ele tiver lá, vai ver na internet alguma coisa, para tentar às pressas preparar a lição de escola dominical. Eu estou muito fora da realidade ou é assim que a maioria das pessoas faz? Não é assim? Pois é. Hoje você vai aprender que não deve ser assim que você vai fazer. O professor tem que ter domínio do tema, do assunto que ele vai tratar. E quando eu falo domínio, não é só dominar o texto da revista, não. Porque pensa comigo, quem é que escreveu a revista? Foi o próprio Deus que desceu aqui e escreveu a lição da revista? Foi. Foi o Espírito Santo que desceu aqui, iluminou algum autor humano para escrever sem erro nenhum a revista? Também não. Escrito plenamente inspirado por Deus é só a Bíblia. É só o texto bíblico. Aliás, a escola que você dá aula chama-se Escola Bíblica Dominical. Ela é bíblica. Não é escola revística dominical. Não é. A revista ela serve como um roteiro para você. Ela serve como onde caminhar, né? Início, meio e fim. Quais passos seguir. Ela é o seu roteiro, mas não é a sua base. A base de qualquer lição numa igreja, para a escola bíblica dominical, é a Bíblia. Então, mais do que nunca, você tem que dominar as ferramentas para você conhecer e estudar a Bíblia. Existem ciências para isso. No seminário você aprenderia isso, mas não tem condição de fazer um seminário. Ok, busque vídeos no YouTube, busque PDFs na internet que sejam legais e gratuitos, e-books na Amazon, que você pode também comprar baratinho para você ler no seu aparelho, ou às vezes até comprar o livro mesmo em algum sebo mais barato, em alguma promoção específica. Tudo isso é uma forma de você triplar a sua dificuldade, talvez até financeira, para adquirir materiais. Mas tem muita coisa boa, só saber procurar. Você precisa procurar, anote aí, materiais de teologia bíblica. Quais são esses materiais de teologia bíblica? São os materiais de teologia que se ocupam em tratar de como, por exemplo, o Antigo Testamento vê determinado assunto, ou a teologia bíblica do Novo, como o Novo Testamento vê determinado assunto. Tem também uma outra ferramenta, que é a teologia sistemática. Você vai procurar a teologia. Por que ela é sistemática? Porque ela vai ver o que a Bíblia fala inteira sobre um determinado tema. Por isso é um sistema de busca e compreensão do que a Bíblia ensina. Então, tudo que a Bíblia fala sobre jejum, Antigo e Novo Testamento, você vai fazer a busca nessa teologia sistemática. E ela vai trabalhar com temas muito próprios, como quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, como é que funciona a Trindade, como é que funciona o ser humano, como a gente é constituído, se é corpo, alma e espírito, se é só corpo e espírito, como é que é isso, como é que eu nasci, como é que acontece a salvação do ser humano, a questão do pecado, tudo isso é tratado em teologia. Teologia sistemática, que você vai achar isso. Você também precisa procurar materiais sobre uma ciência bíblica chamada hermenêutica. O que é a hermenêutica? É a arte de interpretação da Bíblia. Tá? Na verdade, a hermenêutica é uma ciência bastante ampla. Tem a hermenêutica jurídica, tem a hermenêutica literária, né, de literatura, e tem a hermenêutica aplicada à Bíblia, que é a hermenêutica como arte da interpretação da palavra de Deus. Dentro da hermenêutica existe uma outra submatéria, uma subdisciplina, chamada exegese, com X, exegese, com X, tá bom? O que é a exegese? É quando você vai fazer um estudo muito mais profundo, inclusive estudando as línguas originais da Bíblia. Vai estudar a gramática dessas línguas originais, como hebraico,
aramaico para o Antigo Testamento e grego, koiné, para o Novo Testamento. A exegese bíblica que você precisa conhecer para poder fazer um estudo bíblico mais adequado, porque é o seu material de estudo. Você precisa ter isso. E agora tenho duas notícias importantes para você. A primeira delas, no meu site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, você vai entrar ali, tem uma seção de cursos. Nessa seção de cursos, tem um curso gratuito de hermenêutica para você. É gratuito, você entra, assiste às aulas e aprende o que está ali. Você vai, o nome do curso é Estudo Bíblico Indutivo. Você vai aprender a descobrir as verdades bíblicas por si só, sem precisar ficar sempre perguntando para o pastor, para alguém, para algum professor mais gabaritado. Você consegue esse material com algumas perguntas muito tranquilas que você faz ao texto bíblico e acha a resposta que o texto vai te dar. Estudo bíblico indutivo. Por quê? Porque você vai, de modo indutivo, achar com as ferramentas que você tem, e você já tem essas ferramentas em português. Oi? Esse que eu mostrei, www.contextualizar.com.br. Além desse curso lá no site, você também vai achar no meu canal do YouTube, é só colocar o meu nome lá, Davidson Bignon, tá? Coloca lá, acha o meu canal, assina o canal, clica no sininho, aquelas coisas todas, né? E lá você vai achar uma playlist também de hermenêutica e homilética junto. Você vai aprender ali de modo clássico e simples a como interpretar a Bíblia e depois como pregar a Bíblia, se você quiser ser pregador ou pregadora. Essa playlist chama-se Seminário Relâmpago, porque ele é rápido. Com alguns poucos vídeos, você aprende a interpretar a Bíblia e aprende a pregar a Bíblia de graça. Vai lá no meu canal do YouTube, assina meu canal, dá aqueles monte de likes lá para ficar bom para mim também, né? E acesse grátis essa playlist chamada Seminário Relâmpago. Vai te ajudar a ter a base para você compreender a Bíblia e então você dominar o assunto que você precisa dominar para você poder ensinar. Não adianta ficar só preso ao conteúdo que você recebe do comentarista da lição. Você precisa ir atrás. Aliás, o coração do professor da Bíblia, ele precisa ser um coração curioso e extremamente investigativo do que a Bíblia ensina sobre todos os assuntos possíveis. Não adianta você querer ser professor só para tapar buraco. Só porque o superintendente te chamou desesperado porque não tem ninguém para assumir a classe de criança. Se alguém aqui é superintendente, por favor, não faça isso. Não bote qualquer um só para tapar buraco e dizer para o pastor que já supriu ali de professor. Não é desse jeito que se resolve. Tem que procurar pessoas que são chamadas para esse ministério, que tenha pelo menos uma facilidade ou pelo menos um cabedal de informações e experiência para poder fazer o melhor possível. Entenda, o seu trabalho como professor, como superintendente de escola dominical, é um trabalho que você deve encarar como um ministério. Já pensou se o seu pastor lida com você, ovelha, como você lida com os seus alunos, sem muita preocupação, chutando o pau da barraca, preparando a lição só no sábado à noite, para domingo de manhã ficar lá todo nervoso lá, tentando fazer tudo? Entendeu? Então, prepare-se, o professor precisa conhecer aquilo que vai ensinar. Conhecer com o máximo de profundidade possível, para que os alunos tenham segurança de receber tudo o que o professor pode oferecer, tá bom? O saber, o conhecimento, ocupa o centro da lei do professor. É com este material que nós, professores, precisamos trabalhar. Temos primeiro que compreender para que depois possamos transmitir. Claro, como é que você vai transmitir algo que você não recebeu? Para poder dar para alguém, você tem que receber.
e ter bastante estoque para poder distribuir, não é? Então, tenha conhecimento, busque conhecimento, se esforce pelo conhecimento, tá? Não podemos fazer nosso trabalho de modo preguiçoso. Tem uma frase aí, ó, conhecimento imperfeito reflete-se em ensino imperfeito. Então, não adianta simplesmente você achar que só é ler lá a revista e, de repente, lá na hora lá conseguir falar alguma coisa, que você já fez o seu papel como professor. Não é assim que se faz, entendeu? É para pesquisar, conhecer mesmo, né? Ir a fundo dentro das suas possibilidades. Precisamos dominar a matéria, estar familiarizados com ela para que depois possamos transmiti-las aos nossos alunos. Isso aqui é muito claro, né? É muito simples até de entender. Alguém um dia afirmou: o mestre que não sabe é como um cego que guia outro cego. De fato, eu não sei quem é pior: o cego que pede ajuda a outro cego para guiá-lo, ou o outro cego que aceita ser o guia, mesmo ele sendo cego. Não sei quem é pior, não é? Quem tem mais problema mental aí. Além de cegueira, tem problema mental, não é? Não busque, portanto, não busque apoio em quem não pode dar apoio. Certo? Estude a pessoa, perceba se de fato essa pessoa vai conseguir te dar apoio como professor, então busque se aconselhar com essa pessoa. A pessoa que vai te aconselhar tem que conhecer a Bíblia mais do que você. E você, como professor, tem que conhecer a Bíblia mais do que os seus alunos. É muito estranho se o aluno conhece mais de Bíblia do que o professor. Entendeu? Pode acontecer, por exemplo, de um professor ter se preparado bem, os alunos já estão acostumados com o jeito dele dar aula, então está tudo certo. Mas aí chega, sem avisar, o pastor da igreja e senta na classe para ouvir o pastor, para ouvir o professor. Bom, naturalmente que o pastor da igreja conhece mais de Bíblia, pelo menos deveria ser assim, conhece mais de Bíblia do que o professor leigo, que está ali se esforçando para dar a melhor aula possível. Quando isso acontece, conta carneirinho, bebe muita água, toma um chazinho lá para se acalmar e aplica a aula. Faça o seu melhor, entendeu? E tente, né, fingir que o pastor não está ali vendo. Você não está sendo avaliado. Não é? Tenta fazer assim. Por quê? Porque você precisa ter segurança. E quando você vai ensinar a Bíblia, você tem que passar segurança para a pessoa que está te assistindo, para o seu aluno. Então, mesmo que você esteja tremendo na base, não demonstre isso. Demonstre segurança. Entendeu? Não peça desculpas. Me preparei bem. Foi ontem à noite que eu fui ver a lição, porque aconteceu isso, a bezerra morreu, o papagaio também passou mal, tive que levar todo mundo para o hospital. Não é? O aluno não quer saber da desculpa, o aluno quer a lição aplicada. Se você não tem condição naquela semana de dar aula, o superintendente tem que ter a cabeça boa de ter 2 professores para cada classe. O professor principal e o auxiliar. O principal está com problema, o auxiliar ajuda. Agora, se os 2 têm problemas ao mesmo tempo, aí complica o negócio. Talvez seja melhor suprimir aquela aula e na próxima, um dos 2 consegue aplicar a lição. Mas chegar de qualquer jeito, para empurrar com a barriga e fazer de qualquer maneira, isso é ferir a lei do professor. Tá? O professor precisa estar plenamente preparado para dominar o assunto e passar com segurança todo o conteúdo da lição. Muito bem. O professor precisa conhecer bem a matéria e assim estará à vontade na apresentação dela, ajudando o aluno a confiar no professor e a crescer no desejo de saber mais. O seu objetivo, professor, não é mostrar para os seus alunos que você é o todo-poderoso, que você sabe tudo. Olha, como é que eu sei tudo? Além de ser prepotente, isso é uma mentira, porque nenhum professor sabe tudo.
não tem nenhum efeito didático sobre os seus alunos. Qual é o seu objetivo? Não é tacar um monte de matéria neles. O seu objetivo é encantá-los. Já leu a Bíblia? Em Gênesis, Gênesis 6, quando Deus fala sobre o dilúvio, a situação daquela geração ali, todo mundo corrompido. Aí tem um versículo que Deus fala, e Deus achou graça em Noé. A palavra graça em hebraico é ren. Ren significa que Noé despertou em Deus o sentimento, aquele sentimento de encanto. Quando, como um pai que vê pela primeira vez o seu filhinho recém-nascido. Aquele amor, aquele encanto, aquela paixão que nasce de repente, isso é graça. É o que Noé despertou em Deus. E, aliás, a palavra ren, em hebraico, é o oposto de Noar. Noar é o nome de Noé, em hebraico. Ren é o espelhamento de Noar. Ou seja, Noé significa descanso. E o espelhamento da palavra Noé, do nome Noé, é graça. Ou seja, a graça está atrelada ao nosso descanso em Deus. Percebeu? E foi esse tipo de sentimento, aquele encanto, como também o marido que vai, pela primeira vez, conhecer a esposa para a qual ele se guardou lá na lua de mel. É esse encanto, entendeu? Do casamento, do casamento recente ou do filho nascido. Foi isso que Noé despertou em Deus. E por causa disso, a gente existe hoje. Porque se Noé não tivesse despertado graça no coração de Deus, a humanidade inteira teria que ser recriada. Não ia sobrar ninguém. Entendeu? Entenda, professor, que o seu papel é despertar o encanto sobre os seus alunos. Não para você, o encanto para você, não. O encanto para o texto bíblico. Você precisa levar os seus alunos a ficarem tão encantados pelo conhecimento bíblico profundo, a ponto de eles quererem usar o método do estudo bíblico indutivo para poder descobrir as verdades da Bíblia por si sós. E não ficar mais dependente de você. Entendeu? Você vai dar autonomia aos seus alunos para, dentro em breve, conseguirem se esforçar sozinhos para achar a verdade bíblica. Não é? No próximo slide aí você vai ver as regras do professor. Próximo slide. As regras do professor. Está vendo aí, ó? Quais são elas? Preparar cada lição com tempo e estudo renovado. Ou seja, o que você aprendeu há um ano já está obsoleto. Entendeu? Ah, mas as verdades bíblicas são eternas. Sim, são. Mas a arqueologia está todo dia achando coisa nova. E você precisa tomar conhecimento disso para, quem sabe, aplicar esse conhecimento novo, esse novo achado arqueológico para alguma lição que você precisa dar. Métodos estão sempre sendo revisados e renovados. Método, inclusive, de ensino. Então, você precisa entender o seguinte: quando você vai preparar a sua lição, você tem que levar um tempo para prepará-la. Então, quando você termina a lição hoje, domingo, na segunda-feira você já começa a preparação da próxima lição com o professor. Fazendo pesquisa, no horário que você estiver vago. Hoje a internet está aí para te ajudar em muito sobre as novidades sobre arqueologia, história, inclusive material de teologia. Então, você não precisa ficar preso apenas à abordagem do autor, porque, como eu disse, o texto inspirado que você trabalha é a Bíblia. O comentário do cara que escreveu a revista, da pessoa que escreveu a revista, é a opinião
dele, que necessariamente você não precisa concordar em 100%. Em geral, a revista escolhida para dar a aula na escola dominical é uma revista que a equipe teve o cuidado de pesquisar, conhecer, e se definiu por aquela revista, é porque é o tipo de ensino que a igreja está acostumada a ter. E ela escreve embaixo, né? Ela assina embaixo para esse tipo de conteúdo. Então, o que acontece? Isso aqui é importante, ó. Ela está com dificuldade para enxergar, veio aqui para frente porque ela está levando a sério aqui, ó, o conteúdo do que a gente está falando aqui. Entendeu? Isso é muito importante. Parabéns, tá? Pelo seu esforço. Então, olha só. Preparar cada lição com tempo e estudo renovado. Está sempre se atualizando, tá? Para você não perder, não ficar para trás. Segundo aí, partir do conhecido para o desconhecido. Quando você vai conversar com os seus alunos, você tem que fazer uma pesquisa. Tem que conhecer, fazer uma pergunta simples, né? Ou simplesmente observar. Para entender qual o platô do conhecimento dos seus alunos, que é o chão ali, né, o piso, a partir dali, do que eles já conhecem, com experiência de vida, conhecimento bíblico mínimo possível, você vai, a partir desse platô, elevar aos poucos, andando no ritmo que os seus alunos aguentam. Tá? Bom, além disso, partir do conhecido para o desconhecido, ou seja, começar com exemplos práticos, usar também material que eles possam já perceber e conhecer, e além disso, usar uma linguagem simples que os alunos também entendam. Perceba, obrigado, meu querido, quanto menor a faixa etária dos seus alunos, criança, adolescente, você vai ter que adequar a linguagem a essa faixa etária. Ah, é adolescente, então vou ter que falar palavrão com eles? Não. Onde está a sua cabeça? Não é por aí. Né? Não é falar palavrão, não precisa falar gíria com eles, não precisa também. Mas você também não pode chegar para eles lá usando mesóclises. Não é igual o ex-presidente Temer, né? Falava em mesóclises. Não dá para fazer assim também. Não dá para chegar lá com aquele linguajar cheirando a mofo, né? De 2 gerações atrás. Não dá também. Se você vai trabalhar com adolescentes, e eu tenho experiência com isso, eu trabalho com adolescentes, já escrevi várias revistas para eles, para adolescentes, tem que ter uma linguagem adaptada. Entendeu? Tem que ter uma linguagem adaptada. Para você conseguir se comunicar com eles. Senão não vai ter comunicação. Mesma coisa para crianças, jovens e adultos. E até para o pessoal da terceira idade também. Você tem que ter uma linguagem própria. Isso também influencia não só a linguagem em si que você vai falar, mas até os exemplos que você vai usar. Se eu estou dando uma aula, por exemplo, para uma classe de pessoas de meia idade como eu posso falar tranquilamente de que o crente fulano de tal é um crente denorex. Você já entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? O que é um crente denorex? Parece, mas não é. Por quê? Por causa daquele condicionador bem antigo lá atrás, denorex, que parece que é shampoo, mas não é, condicionador. Então, aquela propaganda antiga marcou a geração que eu fiz parte. Talvez vocês que estão vivendo aqui fizeram parte. Agora, se eu usar essa mesma ilustração para um adolescente de hoje, ninguém vai saber o que é. Se eu falar para eles que eu aprendi a digitar, primeiro escrevendo numa máquina de datilografia, eles vão perguntar o que é uma máquina de datilografia. Porque ninguém sabe o que é. Questão cultural. Então, você tem que adaptar a linguagem, os exemplos, para aquele universo dos adolescentes. Ou, no caso, se você for dar aula para jovens e adultos, você tem que se adaptar à classe onde você está.
Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. E aqui vem um princípio importante, dentro ainda da lei do professor. É o professor que se adapta à média da classe, e não a classe que tem que se virar cambalhota para se adaptar às loucuras que o professor inventar. Não, é o contrário. Porque tem professor maluco. Entendeu? Você está rindo, mas eu sei que tem. Nos Estados Unidos, eu soube de um cara, de um professor, na verdade era professor, pastor, era que era professor. Ele foi para a igreja americana vestido de cowboy, com 2 armas de espoleta. Então o aluno chegava e perguntava, trouxe a Bíblia? Ih, professor, esqueci. Pá, atirava lá com a arma, você está morto espiritualmente. Entendeu? É criativo até demais. Não faça isso, isso é loucura. Pelo amor de Genésio, não faça isso. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que se adaptar com criatividade ao nível da sua classe, é claro. Mas, lógico, vai usar coerência. Tá bom? Muito bem. Relacionar a matéria com a vida dos alunos, ou seja, tem que dar aquela dimensão prática. Porque o aluno só vai ter interesse quando ele perceber serventia prática para a vida dele. Todo mundo aqui já fez 2º grau. Todo mundo aqui aprendeu a fazer equações do 2º grau, fazer todas aquelas fórmulas matemáticas, de física, de química e por aí vai. A não ser que você seja um matemático, um engenheiro, ou que você seja um químico, no dia a dia você não vai usar aquelas fórmulas para mais nada. Vai usar? Já usou? A não ser que você seja um professor de matemática, um engenheiro, você já usou equação de 2º grau para fazer compra no supermercado? Nunca.
Porque não tem serventia prática para o modo geral. Tem serventia prática para quem quer ser profissional naquele tipo de área muito específica. Entendeu? Então, para você que vai ensinar a Bíblia ela tem fundamentação muito prática para a vida dos alunos. Então, professor, professora, você não tem direito de ser insípido, de ser chato, de ser desatualizado. Você não tem esse direito. Primeiro porque você é assim e quer ser professor, você precisa rever o tipo de chamado que você tem. Porque professor não pode ser daquele sem graça, aquele picolé de chuchu, sem sal, sem gosto. Não pode. Entendeu? Tem que ter personalidade, tem que ter jeito, tem que saber conquistar e encantar os seus alunos. É assim que você vai transformar vidas, quando você encanta os seus alunos. E uma dessas formas é relacionar a matéria que você está estudando com eles, em sala de escola dominical, com a prática da vida, dando exemplos práticos, puxando os seus alunos também para que entendam e apliquem na prática o que está sendo ensinado. Usar todos os meios legítimos para a boa compreensão da matéria. Então, se tem data show disponível, use. Não tem? Então, faça um cartaz. Antigamente tinha aqueles retroprojetores, que o povo nem deve se lembrar mais do que é isso. Mas só tem isso, aqui só tem isso. Então, usa o que tem. Entendeu? É como aquela música do cantor e pastor Paulo César Brito, né? Usa o que tens, Deus te ouvirá. Não é? Então, use o que você pode para fazer o melhor com os recursos que você tem. Fazer uma avaliação da matéria, ou seja, filtrar o que é importante. Antes de você aplicar a matéria, você vai observar ali com o senso crítico e perceber o que é importante, que não pode deixar de ser dado. Aquilo é o seu roteiro principal. Os outros detalhes que o autor da lição colocou, você pode dar ou não, de acordo com o feeling da hora lá, com o horário que você tem para dar a lição, porque senão você só vai ficar sempre na lição preso ao primeiro tópico, porque nunca dá tempo de sair dele. E não tem como, no próximo domingo, repetir a lição para terminar, não tem como. Porque tem um cronograma que não permite. Então, enxugue. Daí a importância também de você não ficar lendo a revista de cabo a rabo na aula. Enxugue isso. Faça o resumo. Nesse esqueleto principal, você vai conseguir terminar a lição inteira. Dê mais atenção aos tópicos principais e ao tipo de debate que você, com o professor, vai provocar na sala de aula. Debate sadio, né? Não vai instigar ninguém a ficar batendo no outro lá, não, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai puxar a faca na escola dominical para fazer nada ali. Mas você vai estimular o debate, vai estimular a conversa de modo sadio, tá? Então, fazer uma avaliação da matéria antes de aplicar, para você saber o que é mais importante e então frisar o que é importante. Buscar informação em bons livros. Aqui eu vou incluir sites, outras ferramentas que se tem hoje, né? No próximo slide você vai ver erros a evitar. Vê que é muito prático isso aqui, ó. Quais erros você precisa evitar? Primeiro, evite ser tentado a não se preparar cuidadosamente quando sabe que os alunos estão ignorantes nesse campo. Então, se o tema você percebe que os alunos não têm nenhuma desenvoltura e o seu objetivo é alcançá-los, é abençoá-los com o conhecimento bíblico, se prepare muito bem. Se você começa já a trabalhar desde a segunda-feira da semana anterior, aliás, daquela semana que começa, você tem uma semana para buscar informações, para perguntar a especialistas em alguma área, para você se preparar melhor e então dar uma aula realmente interessante e abençoadora. 2. Pensar que cabe ao aluno e não a si mesmo estudar a lição. Esse é um erro clássico. O professor pergunta, vocês estudaram?
eu perguntava para ele direto: você fez o exercício de hebraico? Qual era a resposta que vocês me davam toda semana? Não, esquecemos, não fizemos. Você acha que eu não ia lembrar, mas eu lembrei. Né? Então, para isso. Mas eu já quase sei a resposta sempre que eu pergunto. O povo não faz o exercício. Por quê? A responsabilidade maior de se preparar para aquela lição é do professor. Claro que o aluno também tem que se preparar, faz parte também do exercício dele como aluno, né? Mas para que o aluno possa pegar um tranco e levar o estudo a sério, o professor precisa estimulá-lo e encantá-lo para que ele queira estudar. Mas aí você vai perguntar: mas você acabou de falar com o professor de hebraico que você pergunta se os alunos fizeram os exercícios e eles quase sempre dizem que não fizeram. Então, porque você está me ensinando que eu tenho que encantar os alunos e você mesmo não conseguiu encantá-los, eu tentei, você lembra, eu me esforcei muito para encantar a turma lá. Mas o hebraico, especialmente, é uma matéria que exige muito. Então, eu sei que o feedback vai ser menos do que eu gostaria que fosse. Mas, ainda assim, eu não desisto de tentar encantá-los a cada aula. Entendeu? Por mais difícil que a disciplina seja, que a matéria seja, que a lição da escola dominical, por mais difícil que seja, o seu papel principal é incentivar os alunos, encantá-los, para que eles tenham a vida transformada primeiro e queiram, por si próprio, aprender cada vez mais sobre a matéria. Tá? Muito bem. Então, outro erro a evitar. Na hora da aula, falar apenas palha. O alvo, portanto, é esquecido. Se é que alguma vez, né, esse alvo existiu. Na palestra anterior que eu dei aqui, já faz algum tempo, foi ano passado, retrasado, não sei, mas lá no meu canal do YouTube, essa palestra que eu dei aqui está lá. Você pode assistir lá, se quiser. Só fazer a busca lá, tá? Mas então, naquela palestra eu falei sobre como definir o alvo da lição, como trabalhar, inclusive, o plano de aula. Lembram disso? Eu expliquei para vocês. Se vocês estiverem aqui, podem recuperar a lembrança lá. Mas eu não estava aqui, não tem problema. Você vai lá no meu canal do YouTube, faz a busca lá sobre aquela palestra e você vai achar. Tá? Bom, então, quando você vai dar a aula, você não pode ficar só falando sobre temas transversais, fugindo do seu propósito principal. Isso é errado. É como uma vez, que aí foi um erro de um pregador. Um pregador conhecido meu, que eu sempre cito esse exemplo. O pregador amigo meu, que vocês não conhecem, então posso falar tranquilamente. Uma vez ele foi pregar sobre a parábola das 10 virgens. Aquela das 5 prudentes, das 5 imprudentes, né? É a parábola escatológica. Ele me soltou essa pérola. Meus irmãos, está vendo aqui, ó, o texto diz: só 50% das virgens eram prudentes. Os outros 50% eram virgens imprudentes. Isso quer dizer o quê? Que Deus está falando com a gente que só 50% dos evangélicos é quem vão ser salvos. É isso que o texto disse? Não é. Não é. Entendeu? Então, esse irmão pregador que tentou pregar essa parábola nesse dia, ele não fez um estudo bíblico adequado, equilibrado, para poder pregar de modo adequado. Ele falou de qualquer jeito que deu na cabeça dele. Né? Então, isso é muito ruim, porque então você acaba interpretando mal uma parábola, nesse caso, esse texto, porque ficou preso a um pequeno detalhe, que nem era um detalhe tão importante assim. Entendeu? O importante ali não é esse 50%. Não é essa a lição principal do que Jesus quer dizer. A lição do que ele quer dizer é para estarmos preparados para quando ele fosse voltar,
a gente tivesse condições de estar com ele. A ênfase da parábola é a preparação e não a porcentagem de quem vai ser salvo ou quem não vai. Entendeu? Então, isso aqui é você ensinar palha. É você pegar algo que só porque está no texto tudo é importante? Não. Você vai elencar, você vai colocar o que é mais importante, isso vem na frente, isso está na espinha dorsal da lição, e o que tem menos importância você pode colocar ou não, dependendo da circunstância, da hora, do tempo que você estiver lá. Entendeu? Aqui é mesmo fazer juízo de valor. É juízo de valor sobre o tema que você está trabalhando. Quais tópicos são realmente importantes e quais não são. Tá? Bom, quarto tópico aí, ó. Ocultar a sua má preparação através de uma linguagem eloquente. Deus, como eu vejo pregadores assim, não é? O cara não prepara, não estuda, recebe o sermão lá, ou porque ele copiou da internet, e eu teve uma ocasião de um pastor amigo meu, que ele fazia isso, era meu amigo, né? Mas não fazia errado. Ele fazia isso, copiava da internet pregação. Teve alguns irmãos que estavam atentos e ele não sabia. Alguém desconfiou na igreja, que ele era pastor, era uma igreja congregacional, que, portanto, o membro na Assembleia de Membros, ele tem voz para falar. Levanta lá e fala a opinião dele. Na Assembleia de Membros. Na Batista, na sessão de membros, né? É bem parecido. O que acontece? Esses irmãos estavam percebendo, cada vez que ele pregava, o título que ele dava, os tópicos, eles iam para a internet durante a semana, fazia pesquisa-chave. Ele pegou do site tal, aí anotava. Dia tal, pregação assim, no site tal. No outro, dia tal, pregação assim, pegou no site tal. Eles pegavam o esboço inteiro nos sites. No dia da assembleia que eles quiseram confrontar o pastor, porque já estavam insatisfeitos com ele, o cara levou a lista e mostrou na Assembleia de Membros. Arrasou com o pastor. Esse irmão que fez isso está errado? Está. Deus me livre de ter uma ovelha assim na minha igreja. Entendeu? Mas também o pastor não ajudou. O pastor também não fez a parte dele. Não é? Não é só pegar da internet, copiar lá e pregar. Porque se fosse assim é fácil. Né? Você é um pregador de igreja, é mole ser assim. Não é desse jeito. O que tem que fazer é o seguinte, é você se preparar. Você pode usar a internet? Pode, para você fazer uma pesquisa, para ter um insight, mas no cômputo geral, o esforço e a preparação da mensagem, a pesquisa, tem que ser feita por você. Para evitar constrangimentos assim. Com o professor também tem que ser assim. Você não pode simplesmente pegar tudo prontinho lá da revista, de um livro ou de um site. Você tem que fazer o seu trabalho. Tem que fazer a sua pesquisa. Tem que fazer a sua busca. Tá? Então, você não pode também ocultar a sua má preparação numa aula, gritando, falando, né, sendo muito engraçadinho, falando muita piadinha, porque isso é uma forma de maquiar o seu despreparo. Você pode fazer uma piadinha? Pode. Pode, desde que seja, claro, decente, adequada para o ambiente. Né? Você pode falar de uma frivolidade ou outra? Pode. Desde que seja com equilíbrio e que desde que você esteja estando a maior parte do conteúdo, de fato, o conteúdo, e não gracejozinhos, né? E cada vez mais o senso de humor da nossa sociedade está cada vez menor, não é? Tudo agora é no politicamente correto. Então, se eu falo uma piadinha assim, olha, você está me ofendendo, isso, vamos lá para o pau, vamos lá para a justiça, coisa e tal, você vai ser cancelado, é tudo assim, né? Hoje em dia é tudo assim. Então, quando você vai fazer uma brincadeira, uma piada, cuidado, pense bem antes de que você acabe tendo que lidar com situações difíceis só por causa de uma brincadeira, de uma piada mal colocada. Tá? Conclusão, se esta primeira lei fundamental é a do ensino,
do ensino for obedecida e praticada, então a nossa escola dominical crescerá em número e também utilidade. Porque a pessoa mais importante da escola dominical, claro, abaixo de Jesus, né, é o professor. O professor é o mais importante no processo ensino-aprendizado. Porque é o professor que vai motivar ou desmotivar os alunos. E a motivação é a moeda que circula no processo ensino-aprendizagem. Então, se você tirar muita moeda motivacional dos seus alunos, eles não vão aprender e você não vai ser um bom professor. Você não tem que tirar a motivação deles, você tem que dar a motivação para eles. Você tem que buscar a sua motivação e, por estar altamente motivado, influenciá-los a também buscarem cada um a sua motivação pessoal para estudar a Bíblia. Tá? Então, não esqueça disso. Motivação é moeda. E você, como professor, tem que ser pródigo em dar motivação aos seus alunos. Tá? No próximo slide, você vai ver a lei do aluno, a nossa segunda lei. Próximo slide. A lei do aluno. Qual é a lei do aluno? Ora, se a lei do professor diz que o professor tem que estar motivado e preparado para dar aula, na lei do aluno você vai ver agora a contraparte. Há características que diferenciam o aluno das outras pessoas, os elementos essenciais que fazem dele o aluno propriamente. A atenção e interesse caracterizam o estado mental do verdadeiro aluno e constituem a base essencial sobre a qual descansa o processo da aprendizagem. Então, como eu estou dizendo aqui, interesse, motivação, atenção, tudo isso é a parte do aluno que ele precisa ser motivado a ter, para dar o feedback ao professor. Então, o professor se automotiva, ele já tecnicamente está motivado, porque ele é o professor. Então, o que acontece? O professor ele já está automotivado para dar aula. Aí o que acontece? Esse professor motivado, ele vai ter que encantar os alunos, dar essa moeda da motivação para eles quererem por si sós descobrir as verdades da Bíblia também. Quando o professor consegue fazer essa motivação, ele de fato ele está levando os alunos a terem a atenção despertada para o conteúdo. O que hoje está cada vez mais difícil do professor conseguir, do pregador também conseguir, no púlpito. Por quê? Por causa do ambiente que vivemos na sociedade pós-moderna, pós-cristã. Hoje as atenções estão totalmente fragmentadas. Vocês têm televisão em casa, não tem? Se esforçam para comprar uma televisão caríssima de 50 polegadas, né? Um cinemão. Mas aí você liga a televisão para ver alguma coisa, e como é que o pessoal está vendo televisão? No sofá. Com o celular na mão, deixando o programa correr ali, e o povo vendo, cada um vendo uma bobagem qualquer no celular. A atenção não está focada na televisão. Você gasta o dinheirão para comprar ela, você gasta a luz para ter ela funcionando. Você paga, talvez, pagava-se antigamente, uma TV a cabo, hoje é truco por internet. E o povo não presta atenção, porque a atenção está fragmentada. Você acha que o povo que veio aqui para a igreja assistir a pregação do pastor, ou para assistir a sua aula de escola dominical, eles não vão querer fazer a mesma coisa? Você vai olhar o celular e perguntar, olha o celular aí. Ah, é a Bíblia que está aqui, mas não é, é o Facebook, é o TikTok. É a marvada, né? A marvada da internet. Entendeu? Pode estar tirando a atenção dos seus alunos. Como é que você vai fazer para conquistar de novo? Você vai fazer igual o TikTok aí, fazer uma dancinha aqui na frente? Vai fazer papagaiada aqui para chamar a atenção? Vai fazer malabarismo? Vai se vestir de palhaço?
para poder fazer o pessoal rir e daí achar interessante a sua aula? Não. O que você vai fazer? Orar para Deus quebrar esse espírito, né, de atenção fragmentada. Você vai orar e, além de orar, você vai se preparar bem e apresentar o que você preparou com todo o conteúdo e esforço, apresentar de modo criativo e interessante. Essa geração atual, principalmente, está muito entediada com tudo, porque a vida que eles têm são entediantes, porque falta experiência prática. Estão muito acostumados a ficar sentado, resolver tudo apertando o botão, pelo celular ou pelo computador. Não sabe amarrar um sapato, não sabe consertar alguma coisa que quebrou. Falta experiência prática. Entendeu? É esse tipo de experiência prática que as gerações anteriores, que são os professores de hoje, podem dar para os seus alunos. E quem sabe motivá-los com alguma atividade prática que demonstre uma experiência prática com alguma coisa, e isso pode fazer, quem sabe, descobrirem a roda. Olha, eu nunca pensei nisso, né? E você pode realmente motivá-los assim, tá? Então, o professor tem que estar motivado, tem que estar muito preparado para a aula. E agora ele vai ter que definir aqui também como que os seus alunos vão receber o conteúdo e como que ele vai ou não conquistar a atenção dos seus alunos. Você simplesmente não pode ficar impávido, colosso, enquanto você percebe que os seus alunos estão olhando para outra coisa, estão pensando na morte da bezerra, estão vendo o celular. Isso tem que te incomodar profundamente. Você, como professor, tem que ficar incomodado se os seus alunos estão pensando em outra coisa que não seja na aula. A não ser que seja uma situação realmente complicada, morte na família e descobriu agora, alguém está doente em casa, alguma coisa séria, se for o caso de jovens e adultos. Né? Adolescente, o que é mais sério para ele, em geral, é a escola. Né? Mas que também tem seriedade, não vai minimizar o sofrimento de um adolescente. Mas a questão é, você precisa identificar com o professor e tentar ajudá-los. Entendeu? Vai ter que tentar ajudá-los. Não basta só fingir que não está vendo. A desatenção de um aluno sequer da sua classe tem que motivar você, tem que preocupar você e fazer você ter alguma atitude. Não pode ficar tranquilo com isso. Se para você não está nem aí, você está no lugar errado. Você não pode ser professor assim. Tem que te motivar. Entendeu? Você tem que estar motivado a realmente ajudar os seus alunos a aprenderem. É para isso que você está ali. Definição da lei do aluno. O aluno deve dedicar-se com interesse à matéria a ser aprendida. Isto requer do aluno a atenção. O que é atenção? A atenção significa a direção ou a concentração de mente num objeto. E o que é um objeto? Esse objeto pode ser externo ou mental. O objeto externo é esse copo aqui, ele é externo. Eu estou vendo, estou tocando nele. Eu estou manipulando esse copo. O objeto externo é alguma coisa que eu possa mexer. Que eu possa, de alguma forma, observar fisicamente e aprender. Entendeu? Nas aulas de biologia, alguém vai dissecar um sapo. Esse é um objeto externo. Vai aprender lá os órgãos internos do sapo. Entendeu? E o que é o objeto mental? O objeto mental é uma ideia que você vai trabalhar com o seu aluno. Aqui você está trabalhando com coisas abstratas. Você pode ver aqui no próximo slide, por favor, essa definição do objeto mental. Então, isso é o objeto mental. Ele está ligado à mente. Então, é uma ideia abstrata que você vai fazer com que os seus alunos aprendam. Então, se eu quero ensinar como é que era uma lâmpada na época bíblica, eu posso usar o objeto externo. Eu tenho em casa uma réplica em barro de uma lâmpada
dos tempos bíblicos. Eu consegui achar e comprei. Você coloca o pavio ali, eu nunca fiz isso, porque não é meu interesse fazer, mas se fosse o caso, eu faria. Colocaria um pavio ali, um pedaço de pano, um pedaço de corda, colocava azeite de oliva e tocava fogo ali e deixava a lamparina acesa aqui. Para os alunos verem pelo objeto externo como que funciona uma lâmpada na época bíblica. Então, quando Jesus disse lá que não se coloca a lâmpada debaixo da cama ou da mesa, mas no velador, no lugar alto, né, para iluminar a casa toda, ali você consegue perceber o que ele quer dizer, porque se torna visual. É tridimensional para o seu aluno. Isso é usar o objeto externo. Agora, o objeto mental, você não tem como representar fisicamente para os seus alunos o que é a fé, o que é a esperança. São temas abstratos. Então, você vai trabalhar a ideia explicando de modo abstrato o que significa essas ideias. Entende? Então, isso faz muita diferença. Quando você entende o que é um objeto externo e um objeto abstrato, usando os dois ou apenas um deles, você vai ter que usar isso para chamar a atenção dos seus alunos a esse tipo de ideia. Tanto o físico, que é o externo, quanto o abstrato, que é uma ideia mais abstrata. Diga aí. Deixa eu chegar aqui. Peraí, vai lá. Queria saber se é errado a gente lembrar uma experiência e contar no meio da aula. Pode falar, desde que a experiência tenha a ver com o assunto, seja uma experiência, uma piada, alguma história que você ouviu, pode fazer, desde que seja adequada. Adequado quer dizer o quê? É estar dentro do assunto, ser própria para o ambiente de igreja, que tem piada que não é. Uma experiência também, espiritual ou física mesmo, né? Experiência de família também. Não é errado, pode fazer tranquilamente. Tá? Pode usar, desde que essa experiência vá agregar algo prático, algum valor para o assunto. Tá bom? Não pode ser uma coisa desconexa, né? É como se o professor tivesse um problema lá qualquer. Não, ele tem que estar de acordo com o assunto. Então, ele tem que fazer o julgamento, às vezes o julgamento é rápido, porque a lembrança da experiência veio na hora, né? Então, antes de você já ir falando, você pensa um pouquinho, um minutinho que seja, pensa na experiência, vê se está adequado com o assunto, vê se é adequado também com a linguagem que você vai usar, o tipo de moral da história que você vai dar no final. Se tiver tudo encaixado, perfeito, pode usar sem problema, tá? É só mesmo ter cuidado, porque hoje tudo é filmado e hoje tudo é cancelamento. Então, cuidado, né? Hoje tudo é assim. Bom, ainda nesse slide você vai ver filosofia da lei, a lei do aluno, né? O que essa lei realmente quer dizer? Sem atenção, o aluno não pode aprender. E você já acabou de ver aqui que a atenção é quando você foca no aluno um objeto externo ou um objeto mental, que é uma ideia. E o aluno tem que estar com a atenção focada para uma dessas coisas ou para as duas coisas. Tá? Por quê? Porque sem essa atenção despertada, o aluno não pode aprender, só aprende quando está atento. Não podemos passar de uma mente para outra o conhecimento como se fosse uma substância material. Por exemplo, no começo aqui, tivemos esse contratempo aqui do PDF que vocês estão vendo. Eu consegui passar pela internet, o PDF é digital, mas conta como se fosse material, né? Passei pela internet para os computadores dali e quem está operando a mesa ali conseguiu pegar e conseguiu colocar aqui na tela. Então, em questão de minutos aqui, a gente resolveu o problema. Entendeu? Agora, uma ideia não é algo concreto. A ideia do pecado da salvação, você leva um tempo para convencer o seu aluno de que não é um pecador, mostrar a Bíblia, convencer, e depois leva um tempo também para você mostrar a solução de Deus para o problema do pecado.
Mas entenda, são ideias. O pecado ele é concreto? É. Quando o aluno ou qualquer pessoa comete na hora o pecado, isso é concreto na hora para ele, dá prazer para ele na hora. As consequências amargas também são bem concretas, muitas vezes. Mas o conceito de pecado em si ele é abstrato. Ele não é concreto. E a gente acaba concretizando de modo a diminuir o próprio conceito do pecado em si. Para a gente, pecado é o quê? Não beber, não fumar, não ter relações sexuais fora do casamento, não se prostituir, não falar palavrão. É tudo coisa externa. Tudo isso é pecado? É, mas não é só isso o pecado. É muito mais do que isso. Pecado é aquilo que vai deteriorando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. E tudo isso afasta, ou pelo menos diminui, aquela carga de imagem e semelhança de Deus que Ele colocou no ser humano. E vai definhando a própria imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Por exemplo, você sabia por que Deus tem tanta ojeriza a adoração a deuses falsos e imagem de escultura, nem mesmo para Ele próprio? Sabe por quê? Sabe por que Deus não quer nem que represente a Ele como Deus, com uma imagem qualquer de escultura? O motivo é muito simples. Porque Ele já providenciou a sua imagem representada aqui na Terra com os seres humanos vivos e não com imagens de estátuas mortas. Nós é que somos a representação da imagem de Deus aqui na Terra e não uma estátua de barro, de madeira, de ferro, seja lá o que for. Entendeu? Por isso é uma afronta tão grande, porque Deus é um Deus vivo. E Ele só aceita ser representado com imagens vivas, que somos nós. O que o pecado faz? Ele deteriora a representação da própria imagem de Deus aqui na Terra. Ou você acha que se eu fosse, de fato, plenamente a imagem de Deus, eu seria barrigudo, careca e feioso, pobre? Nada disso eu seria. Entendeu? A gente seria bonito. Eu seria um galã de cinema. As mulheradas aqui, ó, as irmãs aqui, seriam galãs de cinema. Ninguém ia envelhecer. Essa deteriorização, quem causa na gente, é o pecado. Entendeu? E isso, em primeira instância, é uma afronta à própria imagem de Deus aqui na Terra, que somos nós. Então, não é para se ter nenhum tipo de representação de Deus com imagens mortas. Nós temos que melhorar a nossa relação com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida, porque nós é que representamos essa imagem visível de Deus, do Deus invisível, mas que é vivo aqui na Terra. Pegou? Tranquilo. Que horas são? Deixa eu ver. 4 horas. Vai ter alguma pausa para lanche? Agora? Ok, vamos parar então. Na volta a gente termina aqui a filosofia da lei e os empecilhos à atenção, tá bom? Estou vendo o pessoal meio bocejando aqui, já estou ligado aqui, já estou incomodado. É hora do café, entendeu? Olha só. Vamos falar agora sobre regras para os professores, para estimular os alunos a ter atenção. Nunca comece a dar a lição sem ter captado a atenção da classe. É a primeira regra, a regra áurea. Atenção, motivação, como eu já disse, é a moeda. Então, você tem que pagar o pedágio. Ou seja, qual é o pedágio que você, como professor, vai pagar? Primeiro, desperta a atenção dos seus alunos. Está todo mundo ligado lá, todo mundo tomando café, cheio de energia para gastar. Agora sim você começa a ensinar, tá bom? Se tem alguém apático, desperta ele primeiro. Dá um choque nele, para ele acordar, e então você segue com o conteúdo. Depois, desperte e mantenha o mais vivo interesse sobre esse assunto. Você despertou, o seu aluno está desperto, agora você vai
manter até o final o interesse dele. Adapte a duração da lição à idade dos alunos. Quanto menor a idade, mais rápida tem que ser a lição. Tome cuidado com as fontes de distração, ou seja, celular, músicas, tem banda tocando ali fora, entendeu? Então, você tem que ter cuidado com isso e tem que tentar recapturar a atenção deles caso alguma coisa aconteça que esteja fora do seu controle, para que você possa, de verdade, estar recapturando a atenção deles. Prepare antecedentemente perguntas que provoquem o pensamento. Perguntas que vão instigar, que vão dar aquela alfinetada nos alunos. Como é que eu faço? Às vezes eu pego um aluno que é mais extrovertido, que é mais engraçado, mais brincalhão, e combino com ele. Ele sabe como é que eu faço, né? Eu combino, eu vou provocar você, vou chamar você de herege, vou fazer um monte de coisa aqui, que é para dar essa coisa do humor, que isso chama os alunos para mim, para perto de mim. Entendeu? Use o humor com sabedoria. Quando você sabe usar o humor, tudo combinado, com respeito, mas faça humor e a gente acaba criando, né, aquele vínculo emocional, né? E o emocional, ele capta a atenção, ele conquista as pessoas e gera um encantamento. Torne a apresentação da lição o mais atrativo possível. Procure ilustrações que estejam de acordo com o gosto dos alunos. Ilustrações faladas, histórias. Até, se for o caso de criança, ilustração desenhada mesmo, né? Uma imagem, uma foto, um desenho, um cartaz, uma imagem no data show. Mas, enfim, use ilustrações faladas ou imagens também. 2 grandes erros que os professores não podem cometer para não ferir a lei do aluno. Começar a falar antes de ter captado a atenção dos alunos e não fazer nenhum esforço para descobrir os gostos dos alunos, nem para criar neles vivo interesse pelo assunto. Tá? Então, não fale nada, não dê conteúdo novo. Se tiver alunos ainda dispersos, se metade da turma não chegou na sala, não é hora de você dar material novo, entendeu? Começa a esquentar, preparar o aluno para então aplicar o conteúdo. Tá, o próximo slide, conclusão dessa parte. Essa Bíblia grande aí, essa Bíblia aberta aí assusta alguns alunos, né? A Bíblia aberta assusta algumas pessoas. Olha só, o professor que quer obedecer a esta lei deve aprender a arte de chamar e captar a atenção e provocar interesse dos alunos, tá bom? Essa é a conclusão. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.